No vídeo de hoje, dois assuntos: bloqueio de sites de aposta no Rio de Janeiro e CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Vamos começar pelo bloqueio, que é um assunto que tem movimentado muito o mercado e não é por menos, né? Bom, a gente está falando de uma decisão judicial que ignora a lei federal. Bom, passinho para trás, só para a gente contextualizar um pouquinho. Nós temos uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que acatou um pedido da Loterj, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, e determinou o bloqueio de sites das casas de aposta que não possuem a licença emitida pela Loterj. A Loterj já emitiu 5 licenças para empresas de aposta de cota fixa e mais 7 empresas estão no processo de licenciamento. Dentro desse imbróglio, a gente tem duas novidades. Um recurso interposto pela Advocacia Geral da União, a AGU, e outro interposto pela Anatel. Vamos começar pelo recurso da AGU. Vamos entender os argumentos que a AGU traz para pedir que o tribunal afaste essa decisão de bloqueio dos sites das casas de aposta. Em primeiro lugar, a AGU vai argumentar que a União é competente para legislar sobre as apostas esportivas de forma privativa e que os estados têm competência material para legislar sobre o tema, ou seja, cabe aos estados editar as normas para administrar a exploração das apostas esportivas, mas cabe à União estabelecer as regras gerais, cabe à União estabelecer as diretrizes nacionais da atuação dos estados sobre a questão das apostas esportivas. Ou seja, a exploração das atividades de aposta não é monopólio da União. Estados e Distrito Federal podem exercer essa exploração, mas o modelo pelo qual a atividade vai ser exercida pelos estados e pelo Distrito Federal deve ser definido pela União. Esse é um entendimento que se extrai tanto da lei quanto de manifestação do Supremo Tribunal Federal. Nesse cenário, portanto, argumenta a AGU que a Loterj não tem competência para emitir a licença estadual criando regras próprias no que se refere às apostas esportivas. Dentro dessa lógica também, a AGU vai defender que a legislação federal e a regulamentação federal, por meio da portaria emitida pela Secretaria de Apostas e Prêmios do Ministério da Fazenda, permitem a atuação nacional de casas de aposta até o final do ano. Apenas a partir de 1º de janeiro de 2025, as empresas que não têm a licença nacional vão ficar sujeitas às penalidades pertinentes. Então, determinar o bloqueio das casas de aposta agora, sob a justificativa de que elas não possuem a licença estadual, contraria tanto a lei federal quanto a regulamentação. Outro ponto que a AGU traz é sobre o fato de que a licença emitida pela Loterj permite a atuação das casas de aposta não somente dentro do estado do Rio de Janeiro, mas em todo o território nacional. A AGU traz uma observação interessante sobre essa questão da territorialidade. Além de a legislação ser expressa, essa questão da territorialidade, da exploração das apostas, também é decorrente do fato de que a loteria é um serviço público. Serviços públicos são prestados dentro dos limites dos entes políticos que os instituiu. Não faz sentido que o serviço público de um estado seja realizado para além das suas divisas. Então, quando a Loterj emite licenças que permitem a atuação das casas de aposta para além do estado do Rio de Janeiro, haveria para a AGU uma violação do Pacto Federativo. Bom, vamos para o recurso da Anatel. A Anatel interpôs um recurso para dizer que não tem autoridade legal para impor bloqueios de conteúdo na internet. Para que haja um bloqueio de uma plataforma, seria necessária uma ordem judicial específica. Além disso, a Anatel vai dizer que há uma inviabilidade técnica para implementar esses bloqueios. Ela detalha no recurso todos os desafios técnicos de executar os bloqueios geograficamente restritos ao Rio de Janeiro. A Anatel aponta também para o fato de que, mesmo que fosse possível realizar os bloqueios da forma como está determinado pelo TRT1,
Esses bloqueios podem ser contornados por meio do uso de VPNs ou até de mudanças nos domínios dos operadores dos sites. Então, a Anatel, resumidamente, vai trazer tanto a impossibilidade legal de cumprir a decisão, quanto a falta de meios técnicos para fazê-lo. Bom, fechando aqui a parte da questão dos bloqueios, vamos para a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Nessa semana nós teríamos a oitiva do William Pereira Rogato. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal no âmbito da Operação Fim de Jogo por manipulação de resultados. Só que ele não compareceu à CPI, né? Ele provavelmente será conduzido coercitivamente por ordem judicial. Então, vamos aguardar. Nós tivemos a oitiva do Manuel Serapião Filho, ex-árbitro de futebol e considerado o pai do VAR. Ele negou qualquer possibilidade de manipulação de resultados por parte de árbitros ou de oficiais da CBF. Em um momento da oitiva dele, o senador Portinho questionou sobre o VAR no caso Adrielson. O Portinho afirmou que, naquela ocasião, o VAR teria errado ao não enviar uma imagem fundamental para elucidar melhor o lance. O Manuel Serapião concordou. E por que eu estou trazendo esse ponto específico aqui? A gente está numa CPI da manipulação de resultados. Eu acho válido questionar o VAR quando há, de fato, uma forte suspeita de manipulação de resultados. Esse caso específico, apesar de estar listado no relatório da Good Game que o John Textor apresentou, ele não foi considerado pela Sports Radar como suspeito. Não há inconsistência entre o que aconteceu ali em campo e o mercado de apostas. Então, não parece ser um caso de manipulação de resultados. Parece ser uma falha do VAR. Parece ser uma falha grave do VAR. Mas não parece ser uma coisa de manipulação de resultados. E a CPI não foi instaurada para discutir qualidade do VAR. O VAR só é relevante dentro de um contexto de manipulação de resultados. Se não há, não me parece ser um debate que deveria ser realizado numa CPI. Bom, para finalizar, nós tivemos a oitiva do Rômulo Meira Reis, ex-oficial de integridade da CBF. Lembrando que essa CPI já ouviu o atual oficial de integridade da CBF, o Eduardo Gussen, no finalzinho de abril. O Rômulo Meira Reis defendeu a importância do recém-criado canal de denúncias da CBF e também mencionou que já existe um canal de denúncias da FIFA há alguns anos, o que é extremamente positivo. Bom, vídeo longo, mas é porque tinha muito assunto, muito importante. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar aqui os seus comentários e vamos junto comigo nessa caminhada. Muito obrigada.